Tu entrou quando nessa de se posicionar à esquerda? Cara, é engraçado, assim, porque eu era o típico... E foi graças a comunistas mesmo, assim, que eu comecei. Eu era o completo estereótipo, assim, do cara isentão. Ah, eu não gosto de política. Ah, estão metendo política em tudo. Nossa, não posso relaxar mais. Agora tem política na isso. E eu era caricatura, assim. Eu sou de uma cidadezinha do interior. Não que isso justifique também, claro. Mas onde eu cresci, não se debatia política, sabe? É uma cidade do interior do Paraná, 3.500 habitantes, sabe? Passei a minha infância lá. O único acesso à cultura que eu tinha era o que tinha na TV aberta. Então eu não tinha acesso a livros, eu não tinha professor. Ah, os professores são comunistas, essas coisas. Não existia isso lá, né? Professor esquerdista. A gente não tinha acesso a essas coisas, né? Não existia esse debate. Eu fui descobrir que existia essa, sabe, direita, esquerda, liberal, centro, quando eu vim para São Paulo em 2011. Que aí eu literalmente morei com um petista, que era o Ivo Nilma, né? Que foi o primeiro choque. Eu falei assim, caralho, como assim? Um cara de esquerda? O que significa ser de esquerda? E ali eu comecei a aprender algumas coisas. Teve alguns amigos que foram fundamentais nessa minha época, que foi o Pablo Peixoto, que foi o cara que explicou, por exemplo, a questão das cotas, né? Eu lembro muito bem que quando ele explicou pra mim a questão das cotas, falou, olha só, né? O Ivo Nilma explicava pra mim essa questão de trabalhador, patrão e tal. Mas eu nunca muito me importei com isso, assim. Nunca foi uma coisa que eu me preocupava, sabe? Eu achava que política é isso aí. Política é tudo vagabundo, tudo ladrão, é tudo a mesma laia. E não, a política é uma merda, tem que acabar a política e tal. Em 2016, eu criei um podcast chamado Rebobinando, que era um podcast dentro do Não Ovo, que era um podcast de humor, que era só zoeira. E eu era o personagem, sabe? O maluco, assim, né? Eu era o cara que zoava tudo e todos. Então eu zoava o esquerdomacho, eu zoava o hétero top, não sei o quê. Tinha até o mega hétero, que era o cara da esquerda, da direita, que hoje é tipo Red Pill, e o esquerdomacho pra zoar a esquerda. Pô, a gente zoava. Pô, quando o Lula foi preso, a gente ficou fazendo podcast. Eu não tava nem aí, sabe? Eu era aquele cara, sabe, que não me importava. Eu achava que não era sobre mim, sabe? Que eu não... E aí, em 2018, eu tive a ideia de gravar um podcast. E até então eu tinha gravado podcast sobre conservadorismo, sobre anarcocapitalismo, que eu tava eu era meio que tipo essa coisa do papo de bar, quero ouvir tudo e todos. Eu tava nessa vibe em 2016. E até que um dia falei assim, cara, vou fazer um sobre comunismo, né? Todo mundo zoa comunismo, todo mundo brinca com comunismo, né? Mas vamos ver o que é de fato, né? E aí foi quando a minha vida literalmente mudou, assim. Eu sou muito grato a dois camaradas que mudaram a minha vida. Eles mudaram o curso da minha história, assim. Que é o João Carvalho e o Jones Manuel. Foi com eles esse podcast? Foi com eles esse podcast. E eu tava super receoso pra convidar alguém, porque eu sabia que a galera não gostava de mim. E com razão. Tanto que muitos ainda não gostam, assim. Muita gente hoje de esquerda, comunista, não gosta de mim. E com razão, eu entendo eles. Eu acho mas eles não gostam de ninguém também. É difícil agradar ali, hein? Putz. Mas é porque eu era aquele cara insuportável, assim. Ficava lá no Twitter, tirando sarro e tal. E um pouco do amadurecimento me fez perceber. Tanto que eu saí do Twitter justamente por isso, assim. Porque eu fiz com que muita gente não gostasse de mim lá. E eu tenho essa pequena mágoa de que essas pessoas... Eu queria ter uma segunda chance com essas pessoas, sabe? Porque fazia muita piadinha? Era muito chato, cara. É isso. Sabe? A galera que acha que eu sou chato no YouTube, sei lá... Eu era 10 vezes pior, tá ligado? Era o dia inteiro baitando a galera, enchendo o saco, fazendo a galera ficar puta. Mas enfim, e aí eu tava meio receoso de convidar eles, porque eu sabia que eu não era muito benquisto da esquerda. Mas falei, cara, eu vou convidar. E aí eu não tinha contato nem com o Jones, nem com o João. E aí eu tinha contato com um sujeito chamado Carapanã, do Twitter. Eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou, cara, eu não sou comunista, fala com o Zamiliano. E aí eu fui falar com o Zamiliano. Com medo, morrendo de medo, né? O Zami era do Revolution. Falei, porra, cara, ele vai me esculachar. Mas, pô, o cara foi super atencioso e tal. E hoje, baita amigo meu, assim, amo esse cara, assim, é um amigo que a vida me deu mesmo, né? Que o comunismo me deu, pra quem fala que quando me não dá nada, me deu muitos bons amigos. Isso só. Isso. E aí, cara, ele falou, cara, chama o João Carvalho e o Jones Manuel. Falei, vambora. O Jones Manuel eu não conhecia. E aí, cara, a gente gravou um Rebobinando sobre o comunismo e durante a gravação do programa, e eu fui assim, com umas perguntas muito assim, na época eu era CLT, pegava CPTM lotada, trabalhava, os meus ex-patrões eram bilionários mesmo, assim, não era, tipo, o cara é rico, não, ele era literalmente bilionário, das poucas famílias bilionárias do Brasil, pelo menos na época, agora aumentou, né? E durante aquela conversa, eu fui fazendo algumas perguntas sobre
trabalho, sabe? Trabalhador mesmo. Assim, pô, cara, por que a gente tá lá dentro de um metrô lotado, todo mundo puto? Eu falava assim, cara, você vê no rosto das pessoas, as pessoas estão putas, elas não estão felizes, elas ganham mal, elas não têm direitos, e mesmo assim elas não se revoltam. E eu fui fazer umas perguntas meio assim que ficava... E aí a forma como eles conduziram o programa me fez abrir o olho. Mas não que na hora eu virei comunista e tal. Só que aquilo ali eu comecei a prestar mais atenção nessas pessoas. Então, aí eu comecei a seguir o Jones, comecei a seguir o João, comecei a seguir o Zami, comecei a ouvir um pouco do Revolu Show, comecei a seguir a Dimitra, eu lembro que eu comecei a seguir a Laura, o João Coimbra, que é um cara espetacular do Twitter, o João Justo. E ler essas pessoas foi me fazendo ter uma visão mais à esquerda, assim. Mas tu lembra qual foi o ponto específico que eles te falaram nesse episódio que foi o que bateu? Que fez tu enxergar o mundo de outra maneira? Cara, eu acho que foi o todo, assim. O todo. Porque quando eu coloquei esse episódio no ar, eu lembro de eu ir ouvindo ele, reouvindo, assim. Foi o episódio mais... Acho que até hoje é o episódio mais longo da história do Rebobinando. Eu acho que foi o todo ali, a forma... E eu achei também uma coisa que... Isso é uma coisa que eu aplico muito nos meus conteúdos hoje. Eles não negaram ter uma conversa comigo. Porque eles poderiam... Que isso é uma crítica hoje que tá muito em alta, assim, tipo... o que o Ian foi fazer lá no podcast do Petri? O que o Gustavo foi fazer no podcast do Inteligência Limitada? Não pode ir. O que o Elias foi no Flow? Não pode ir. Eu falei, cara... Eu acho que tem que ir, velho. Porque... E se alguém que ouvir essa conversa tiver a mudar a vida deles como mudou a minha, eu acho que já valeu. Então, eu sou muito grato por esses dois caras que poderiam ter falado, não vou lá no Luigi. Esse Luigi é um liberalzinho do Twitter, aí fica enchendo o saco da galera. Não vou porra nenhuma nesse podcast. Eles podiam ter dado a costa. Tempos depois eu fui descobrir que eles foram aconselhados a não ir no meu podcast, né? Engraçado, mas isso é uma coisa meio esquisita, assim. Fica um negócio meio de máfia, de ameaças. Se tu for lá, tu sai do nosso grupo. Eu acho esquisito. Cara, acho que isso é ruim pra galera que é de esquerda. Cara, é que assim, né? Todos esses ambientes sempre foram inóspitos pra esquerda marxista. Mas não é uma impressão só? Não. É uma paranoia da cabeça? Eu acho que não, porque assim, historicamente os comunistas foram perseguidos, né? Sim. Até hoje, Brasil, Lula com Geraldo Alckmin de vice, o grande problema do Brasil hoje é os comunistas, né? É um inimigo invisível, é um inimigo a ser combatido, a ser destruído, a ser morto, né? Sim. Inclusive os caras estão acampando por causa disso. Né? Eles odeiam o comunista. Então eu entendo essa preocupação, eu entendo que ela tem um motivo para ela existir, e naquela época, e até hoje, assim, eu acho que há um pouco também de cuidado sobre o que é o comunismo, o que é o marxismo, o que é uma esquerda revolucionária, para não ficar também uma espécie de fetiche, uma espécie de, sabe, do cara que tá ali performando, performance comunista, sabe? O cara bota uma foice e martelo no Twitter e fica falando Stalin matou foi pouco, e aí, isso. Não, eles têm um cuidado também, né? Então eu acho que é correto, mas... Ao mesmo tempo, não dá para negar os espaços. Eu acho que tem que ter esses espaços, tem que se infiltrar nesses espaços, até que em um determinado momento, e eu acredito que esse momento já chegou, mas ainda precisa se expandir, que, cara, a esquerda revolucionária, dentro do contexto digital, YouTube, Instagram, ela esteja tão forte que, sei lá, você não vai precisar que um professor de história vá no Flow para falar sobre Revolução Cubana. Ele pode ir falar com o Gustavo, que tem uma audiência enorme, sabe? Entendeu? Então, assim, só que no momento, né, pelo menos no começo desse ano mesmo, não existiam, né? Não existiam grandes youtubers assim. Você tinha a Sabrina, você tinha a Rita, o próprio Jones Manuel, mas eles têm um formato diferente, que eu chamo de vídeo ensaio, né? Que geralmente são vídeos longos, vídeos onde eles estão ali explicando um tema com maior detalhes, que são conteúdos incríveis, que eu acho que é o próximo, quando o cara chega até um Ian fazendo react, ele que é o brinco de funil, né? Ele tem que ir consumindo conteúdo mais denso. Mas não é a mesma coisa que num podcast, que atinge muita gente, que tem os cortes, que o algoritmo do YouTube empurra pra todo mundo. Mas até também pra se expor num ambiente onde a outra pessoa ou é contra ou não conhece, né? Porque se ficar falando entre si... Isso também era um problema da época dos podcasts. Tinha muito podcast de esquerda e os convidados eram sempre os mesmos, falando sabe, era sempre assim, as mesmas pessoas. Isso era uma crítica que eu tinha há muito tempo, assim. Eu falava, cara, é sempre as mesmas pessoas e nos mesmos podcasts.
quando o João Carvalho e o Jones Manuel foram no meu, por incrível que pareça, aquilo foi uma quebra de bolha. Foi uma quebra de bolha, assim. O meu público não estava acostumado. Eram poucas pessoas que ouviam, sei lá, o Revolu Show, uma coisa ou outra. Mas foi um choque, assim. Tipo, muita gente daquela época nunca tinha parado pra ouvir Dois Comunistas. Eles só pararam porque Dois Comunistas vieram no meu podcast. E aí que tá a questão. Se esses dois comunistas falam assim, não, eu não vou no teu podcast, porque, Luigi, você é um liberalzinho, você é um cara que só fica falando besteira, e aí? Né? Seria uma atitude só porque o cara é liberal? Quem que ia preencher aquele espaço? Provavelmente ninguém. E outro liberal. Ou alguém, sei lá, aí eu digamos que ele fala, pô, os caras não querem vir, então eu vou gravar um podcast sobre Flávio Morgenstern. Liberalismo. Aí vai lá, entendeu? É uma merda, sabe? É foda. Então, assim, hoje eu me sinto muito nesse papel de retribuir o que esses dois caras fizeram por mim. O que esses criadores de conteúdo fizeram por mim, assim, tipo, de tentar quebrar bolhas e sabe, ir conversando, mas também, principalmente, que é uma coisa que eu faço, que é apresentar pra quem me conhece novos criadores de conteúdo. Isso é uma preocupação que eu tenho muito, assim. Então a galera me conhece no Twitter, no YouTube, na Twitch, e fala assim, pô, Luiz, conheci você, mas agora eu tô acompanhando o Jones Manuel. Tô acompanhando o João Carvalho, tô acompanhando a Laura, tô acompanhando a Sabrina, tô acompanhando o Ian, tô acompanhando o Gustavo. Porque eu sempre vou empurrando. Falei, gente, vai aprender com quem manja. Eu só sou o ponta de lança, que eu não entendo porra nenhuma também. Eu tô aprendendo junto com vocês. Porque é uma forma de eu retribuir o que eles fizeram por mim, sabe? Então eu gosto muito de imaginar a criação de conteúdo assim também, sabe? Dela ser um primeiro contato, dela ser um... Oi, calma, não é um bicho-papão, não. Ninguém vai tomar tua casa, sabe? Tá tudo bem, calma, vamos conversar aqui. Vamos ver um react aqui, vamos dar risada aqui. Depois, vai dar risada aí. Que pô, mas ó, se quiser aprender mais, vai no canal do, sei lá, do Gustavo. E é isso, cara.